Nessa aula eu vou mostrar como modelar o braço e juntar ele com o corpo, do mesmo jeito que a gente fez com a perna. Tá? Vamos voltar aqui nas nossas referências, posicionar ela aqui de frente mais ou menos. E vamos criar um box, do mesmo jeito que a gente criou com a perna, que a gente fez com a perna. Tá? Aqui um box. Vou acertar mais ou menos o box aqui na altura que a gente quer que fique o braço, né? Próximo do corpo. Tá? Vamos aqui na visão de frente e vamos fazer o formato do braço, como a gente fez com a perna. Tá? Vamos aqui rodar, rotacionar um pouco o box. Voltamos a posicionar ele aqui. Vamos converter ele para Editable Poly. Agora, do mesmo jeito que a gente fez com a perna, nós vamos selecionar essa face de trás, né, da frente de baixo do polígono, do objeto, e vamos puxar aqui até onde termina o braço e começa a mão. Vou mudar aqui a seleção porque está errada. Vou aqui dar uma pequena arrumada nisso. Aqui a mesma coisa. Só subir um pouco mais esse aqui, mais ou menos. Agora vamos começar aquele processo, né? Seleciona, corta. Inclusive, está um pouco errado. Aqui. Apertar um Alt X para ver se está mais ou menos no meio mesmo do braço. Vamos voltar ele aqui um pouquinho para cá só. Vamos acertando agora. Aqui vai ser o meio do braço, onde vai dobrar, né? Onde vai ser mais ou menos a altura do cotovelo. Tá. Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Seleciona todas, connect. Vamos subir um pouco aqui. Mais ou menos aqui tá bom. Também seleciona. Já ficou mais ou menos o que eu precisava aqui. Agora nós vamos dar o formato mesmo do braço, na medida do possível aqui, né? Por enquanto. Tá, vamos precisar de mais um loop aqui. Lembrando, não precisa ficar exatamente como na referência. A referência é só para a gente ter uma noção de como vai ficar a proporção do personagem.
cortar um pouco aqui em cima também. Agora a gente vai tirar aqui o slide do ferramenta. E vamos cortar aqui embaixo. Ótimo, mais ou menos assim. Agora, nós precisamos, além de dar o volume para esse braço, tá? Nós precisamos ajeitar ele, rotacionar ele aqui de uma forma que o personagem fique em pose de T. Por que em pose de T? Porque na hora que for fazer o rig, posicionar os esqueletos aqui, é mais fácil. Tá? Porém, é um pouco complicado eu mexer porque o ponto pivô desse objeto que eu modifiquei e tudo mais, está aqui em cima. E eu preciso que o ponto pivô dele venha exatamente para o começo dele aqui, para ficar mais fácil de manipular. Como fazer isso? Eu venho aqui nessa terceira abinha aqui do lado do Max, vem aqui, Affect Pivot Only. Tá? O que aconteceu aqui? Ele me deu aonde está o pivô do objeto, tá? Só que de forma que eu posso movimentar ele, caso eu queira colocar para fora, queira colocar aqui mais em qualquer outra parte do espaço em 3D. No caso, eu quero colocar ele aqui para cima apenas, tá? Só que se eu posicionar ele aqui vai ficar um pouco complicado para mim, se bem que dá para fazer, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou mudar o eixo de view que estava para local. Tá? Ele mudou o eixo do objeto em relação que estava em relação à visão que eu tenho da viewport em relação ao objeto. Tá? Você pode perceber que aqui as setinhas mudaram, né? Do eixo X e do eixo Y. Agora eu simplesmente coloco ele aqui mais ou menos no começo. Desabilito aqui o Affect Pivot Only. Dou uma rotacionada aqui nele. E vou posicionar ele mais ou menos aqui. Um pouco mais para frente. Aqui tá bom. Tá. Voltamos aqui ao menu abinha Modify. Vamos agora, volte aqui no Word. E vamos aqui continuar arrumando os vértices. Como eu modelei ele nessa posição, você percebeu que os vértices ficaram meio tombados assim. Alguns não vão ter importância. Alguns vão fazer diferença caso fiquem tombados. Tá? O que a gente vai fazer? Vai selecionar os vértices, selecionar a ferramenta de Scale e vai arrumando aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Neste. E a mesma coisa neste. Vou puxar um pouco mais esses vértices para cá. Muito bem. Agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com a perna para dar acertar um pouco o volume. Seleciona
uma edge aqui da frente, seleciona todas com o ring e aperta Connect. A gente vai colocar aqui na visão de perspectiva agora, que a gente não ia conseguir ver do outro lado. Faz a mesma coisa. Ring, Connect. Agora a gente seleciona essas duas edges da frente, Loop, seleciona e puxa um pouco para trás. Faz a mesma coisa, vou colocar aqui na vista top para facilitar um pouco. Aliás, perspectiva. Seleciono essas duas aqui de trás. Aperto o Loop. Agora sim eu ponho na top. Aqui na vista top. Dou uma pequena puxada aqui para baixo, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que na parte da frente e inferior do braço. Seleciono duas, Loop, puxo para cima. A mesma coisa aqui na frente, aqui em cima. Seleciono as duas, aperto o Loop. Coloco um pouco mais ou menos aqui, tá bom. Tá? Vamos arrumar aqui esses vértices aqui. Arrumar esses outros vértices para baixo. Dá uma pequena mexida aqui. Muito bem. Só que esse braço ainda está com aspecto de cubo, do mesmo jeito que a perna estava aquela hora. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um aspecto de braço, deixar ele na proporção e no formato de um braço. Tá? Seleciono esses polígonos aqui da frente do braço, onde seria assim, o punho entre o fim do braço e a mão. Vou acertar aqui a proporção usando o Scale mesmo. Acertar um pouco mais aqui, porque afinal é uma mulher, não tem um braço tão grosso quanto o de um homem. Acertar aqui mais ou menos. Opa. Aqui a gente faz a mesma coisa. Aqui vamos acertar onde vai dobrar. No caso, onde vai dobrar serão essas três edges aqui. Ó. Então a gente vai selecionar esses vértices, vou puxar aqui um pouco para trás. E aqui para frente. Aliás, para baixo. Né? A gente vai acertando a proporção aqui exatamente como se fosse um braço. Mesmo. Aqui a gente puxa um pouco para trás. Acerta o volume aqui no braço, aqui para frente. Aqui a mesma coisa. Tá? Opa. Agora, feito isso, você vê que o braço já está mais ou menos com o formato de um braço. Tá, nem tanto, né? Opa, deixa eu tirar aqui de vértice. Tá, esse braço ainda está um pouco, em relação ao personagem, um pouco longo aqui, né? Entre o bíceps.
que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esses vértices todos aqui. Dar uma pequena acertada aqui. Tá? Assim que a gente for grudando aqui for terminando essa base, a gente vai acertando mais a proporção também do personagem, tá? Esse é só para ter a base, para a gente já começar a acertar os loops. Vamos aqui agora deletar essas faces. Mesmo processo que a gente fez na perna. Vamos deletar essas outras duas faces aqui do tronco. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui, opa, aqui a parte de trás. Tá. E vamos colocar usar a mesma ferramenta que nós usamos na perna, o attach, sei lá. Certo? Porém, nós não vamos grudar os vértices aqui. Nós vamos criar polígonos para grudar entre o braço e o tronco para fazer o ombro. Como? Simples, a gente seleciona as edges que a gente quer que grude, que a gente quer que junte, né? E vamos aqui em Bright. Ele vai fazer uma ponte entre essas duas edges, tá? Então aqui seleciona essas duas e Bright. Vamos fazer isso com todas as edges aqui entre o braço e o tronco. Selecionar essa. Bem, no próximo vídeo eu vou ensinar a dar um volume aqui para o ombro e quem sabe já começamos a arrumar aqui os loops do corpo dela para deixar mais bonitinho.